voltar ao link lá do condomínio Vilagem Alvorada, porque agora estamos ao lado do secretário Luiz Felipe Torelli, da Habitação. Vamos lá, Ney, com você. Aqui é o Tarcísio, morador do Vilagem Alvorada, tem uma pergunta interessante. Qual a pergunta, Tarcísio? Eu queria saber do secretário o seguinte, uma outra questão que tem preocupado muita gente é a questão do ritmo do processo de regularização. A gente está achando que está muito moroso, uma vez que a legislação já permite, é que a gente queria saber para quando se estima a conclusão desse processo. Ok. A palavra com o secretário. Bom, boa tarde, Álvaro, boa tarde, telespectadores. Essa pergunta foi muito interessante. Veja bem, nós já fizemos o cadastramento de todos os condomínios do chamado bairro Jardim Botânico e do bairro Dom Bosco, e estamos nos próximos dias já chamando os primeiros moradores para assinarem os contratos. O que na prática já representa, quer dizer, a regularização efetiva. E a partir daí nós vamos chamar em grupos, né, semanalmente, um determinado número de moradores para que possam ir assinando os contratos de concessão de direito real de uso. Sim, pois não. É importante destacar aqui, Álvaro, que a assinatura desses contratos é o coroamento de um processo que se iniciou há 20 anos atrás. O atual governo modernizou a legislação e pavimentou o caminho necessário à regularização. E agora nós estamos colhendo os primeiros frutos com a assinatura desses contratos. O senhor falou, secretário, próximos dias. Isso significa o quê? Semana que vem, mês que vem, antes da eleição, após a eleição? Não, ainda esse mês, né? Os cadastros já foram feitos. O problema é que são milhares de lotes e para cada promitente comprador, nós temos diversas certidões negativas dos cartórios de imóveis. Tem que ter certidões negativas exatamente para comprovar que a pessoa não possui outro imóvel. Então, vocês imaginam você cadastrar 5, 6 mil famílias e pegar certidões de todas elas em todos os cartórios. Mas é o governo que faz isso ou é o próprio? Nós fizemos um convênio com a Associação dos Cartórios, de maneira a fazer isso um sistema informatizado, de maneira a acelerar os procedimentos. Mas esses procedimentos já estão, em parte, concluídos e nós estamos chamando agora, nesse mês, os primeiros já promitentes compradores para assinarmos os contratos. Alguma pergunta mais aí, Ney? Várias. O Vinícius, por exemplo, tem uma pergunta que eu acho interessante. O que você quer saber, Vinícius? Secretário, com relação à terceira ponte, o que o senhor tem para dizer para nós? Não é habitação. Bom, mas eu tenho a dizer assim. Veja bem, a questão da terceira ponte, nós já fizemos uma licitação que, infelizmente, não apareceram interessados, né, na concessão do direito de construir a terceira ponte. Nós estamos reestudando esse edital para torná-lo mais atrativo, né, e esperamos lançá-lo em breve. Agora, é importante destacar que a terceira ponte só se concretizará na medida em que houver interesse da iniciativa privada. Ela é uma ponte muito cara, estimada em cerca de 40 milhões de reais, e o poder público não tem os recursos necessários à sua execução. A ideia é que ela seja feita pela iniciativa privada. Há uma pergunta que até imaginei que viesse de lá, mas não veio. É que eu sei que esses condomínios, esses especificamente, têm um problema de água. Eles usam a sua própria água, né? Cavam poços artesianos. Tem uma pergunta nesse sentido aí? Não, a pessoa que fez a pergunta para a Arlete, né? Para a doutora Arlete. Mas tem outras perguntas interessantes, Álvaro. Então eu prejudico a minha e pode... Vamos nessa. É o Wagner. O que você quer saber, Wagner? Boa tarde, secretário. Eu gostaria de saber do senhor por que a exclusão de alguns condomínios do processo de regularização, sendo que as leis sancionadas pelo governador, em algum momento, excluiu esses condomínios para prosseguir com o seu processo de regularização. Veja bem, a Lei 954, que criou os chamados bairros, né, da Terra Cap, ela contempla cerca de 32 condomínios em terras públicas e particulares. E nos condomínios em terras públicas, a Terra Cap está tomando as iniciativas necessárias à regularização. Agora, o que tem ocorrido com muita frequência é que condomínios localizados em terras públicas que não estão constituídos, não existem de fato de direito, esses condomínios efetivamente eles não foram objeto de cadastramento na medida que eles não existem, eles vão ser objeto de consideração na segunda etapa. E alguns condomínios em terras particulares, aliás muitos deles, ainda não foram devidamente regularizados porque os proprietários ou empreendedores
desses condomínios não apresentam ao poder público a documentação necessária exigida por lei para que a regularização se faça. Esse é um grave problema que nós enfrentamos. Vai lá, Ney. Crianças também têm uma pergunta. Olha só que interessante. O que você quer saber, secretário? Boa tarde, secretário. Eu queria saber se a gente tinha um colégio aqui dentro do condomínio pra gente poder estudar. Porque o colégio fica muito longe e é chato, né? Aí, a escola, né? Bem, olha, eu acho que a preocupação da menina foi extremamente louvável. A doutora Arlete antes já tinha abordado essa questão, né? Mas eu acho que é importante repisá-la, porque, veja bem, a regularização ela vai exatamente permitir que o poder público possa entrar com os serviços públicos nessas áreas, porque até o atual momento essas áreas são áreas ilegais, muitas delas feitas através de procedimentos de grilagem em terras públicas. Então isso, de alguma forma, limitou a ação do poder público. Com a regularização, vai ser possível não só a escola, como uma série de outros serviços públicos, como a coleta de lixo, o transporte coletivo, o posto de saúde, em suma, todas aquelas atividades que são fundamentais para a vida urbana, para o conforto da população. Mais alguma coisa aí, Ney? Pra gente encerrar? Por enquanto ainda não, Álvaro, mas outras perguntas virão. Porque, aliás, eu queria até fazer um registro. Pois não, uma das coisas mais importantes nesse processo é a mobilização. Me parece que o povo desse condomínio não está muito interessado em saber das coisas, não. Porque eu estou vendo aí uma meia dúzia de pessoas, deve ter pelo menos umas 500 casas aí. Então é sinal que o povo não está muito interessado aí. Não sei se é por causa da hora, ou porque o pessoal prefere almoçar. Eu vou aproveitar e fazer umas perguntas para o secretário. Eu acho que já foi feita a pergunta, mas eu queria repisar no assunto. Passa a rede da CAESB bem próxima de alguns condomínios, mesmo antes da regularização definitiva, digamos, não sei se chama redundância. Não pode já ser feita a ligação da água da CAESB aos condomínios? Naqueles casos onde a rede da CAESB estiver dimensionada, isso é, com capacidade de atendimento, sim, tecnicamente é possível e é do interesse da própria companhia. Veja bem, porque ela vai poder, então, vender o bem que ela produz, que é a água, para essa população e atendê-la de maneira adequada, quer dizer, com os cuidados sanitários necessários à qualidade de vida. Você sabe que a CAESB é considerada a melhor empresa de saneamento básico do país, né, e tem feito um trabalho muito importante a água da CAESB no sentido de expandir o atendimento de água em Brasília. Não é à toa que nós somos a primeira metrópole latino-americana a ter praticamente universalizado o abastecimento de água. É uma conquista do povo de Brasília muito importante e que merece ser destacada. Sim, então é possível fazer isso? É possível fazer agora, isso. Ainda agora? É possível antes fazer da regularização? Veja bem, é possível desde que haja, vamos dizer, oferta de água naquela tubulação. Tá. Porque muitas vezes a tubulação está passando próximo, vou dar um exemplo concreto. Pode ser que tenha uma adutora de água passando próximo a um condomínio, mas essa adutora está levando água para o Paranoá. E a quantidade de metros cúbicos que ela leva já está exatamente comprometida com o abastecimento do Paranoá. Se ela for abastecer em outro condomínio, ficam os dois mal abastecidos. Então a ideia é exatamente, tanto a CAESB como a Senatec estão trabalhando exatamente no controle da qualidade das águas subterrâneas, de maneira em que esse recurso natural, que é um recurso hoje cada dia mais escasso, que é a água, possa ser utilizado de forma adequada para que a gente tenha no futuro água não só para a gente, mas para os nossos filhos e para os nossos netos. Agora, por que, secretário, a vice-governadora faz essas perguntas e as autoridades não respondem? Por que nenhuma autoridade do governo fala qualquer coisa em relação a preço? Veja bem. Porque o pessoal sabe, esse povo que está nesse condomínio, por exemplo, e em todos os outros, já pagou pelo seu lote. Pagou para alguém. Para alguns, se foi picareta, se não foi, se foi ladrão, se não foi, mas pagou, não é? Então aí, em fase de regularização. Pô, mas nós vamos ter que pagar tudo de novo?